Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Susete Francisco, São José Almeida, Sónia Sapage. Viva! Por contingências várias que se prenderam sobretudo com a minha agenda de trabalho, estamos a gravar este episódio do Poder Público na sexta-feira de manhã, o que é uma absoluta exceção. Desejo a todos as boas-vindas a este novo mundo em que Donald Trump voltou a ser escolhido pelos americanos para liderar a Casa Branca e em que o mundo está a recuperar ainda do susto. A semana foi sobretudo marcada por essa eleição, mas em termos domésticos tivemos outros temas bem quentes e não foi só um. Um deles foi o regresso de António Costa, que reapareceu para comentar um tema de atualidade. Ricardo Leão, autarca de Loures, disse que os moradores de bairros sociais condenados por desacatos deviam ser despejados sem dó nem piedade. Foi alvo de muitas críticas, claro, mas o mau momento, e as palavras são de Pedro Nuno Santos, foi de certo modo desvalorizado pelo líder do PS e isso não caiu bem a António Costa. O ex-primeiro-ministro acabou por escrever um artigo no nosso jornal, com Pedro Silva Pereira e José Leitão, cujo título era Em Defesa da Honra do PS. Nesse artigo, os três lembravam que enfrentar o Chega exige firmeza nos princípios, mas não diziam só isso. E vou citar uma frase para te fazer uma pergunta a ti, Susete, sobre quem era para ti o destinatário desta indireta, se é que era indireta. Quando um dirigente socialista ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS, não há calculismo taticista que o possa desvalorizar. bom, acho que não há duas hipóteses possíveis para interpretar essa frase. O destinatário é claramente o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e se alguma dúvida houvesse quanto a isso, o próprio entendeu-o assim, quando vem dizer, ainda na tarde de quarta-feira, que se há política em Portugal que não é tático, sou eu. Portanto, Pedro Nuno Santos interpretou a frase como toda a gente a interpretou, como uma mensagem que lhe era especificamente dirigida. Esta intervenção de António Costa é inesperada e é surpreendente. Até pelo timing, o Partido Socialista acabou de sair. Bom, na verdade ainda não saiu, ainda está a meio do processo orçamental e ainda há questões importantes em cima da mesa. Mas já anunciou a abstenção na votação final do OE e o orçamento foi um caminho difícil, foi um caminho espinhoso para os socialistas, divisivo, como foi muito patente e muito público. E agora, ainda mal saídos deste processo, há um choque público entre o anterior líder do partido e o atual secretário-geral, que é uma coisa que obviamente só pode provocar mal-estar e divisões no partido. Isso foi, aliás, visível. E provocou, não é? Houve reações. Sim. Pedro Nuno Santos reagiu, julgo que com a parcimónia a que estava obrigado, porque, caso contrário, iria insuflar ainda mais este caso. Mas ouviram-se várias vozes de destacados socialistas, notoriamente desagradados. Ouvimos a reação violentíssima de Ascenso Simões, que foi muito, muito crítico com António Costa. Parece-me que este episódio tem atrás de si todo o historial entre Pedro Nuno Santos e António Costa, este trajeto de anos em que o atual líder socialista passa, enfim, quase de herdeiro a renegado de António Costa, e é um sintoma do mal-estar entre os dois. António Costa já é o presidente indigitado do Conselho Europeu e está a menos de um mês de tomar posse efetiva. Julgo quando for mesmo presidente do Conselho Europeu, enfim, não tomará posições sobre questões que são questões do internas PS. Mas antes disso resolveu deixar esta mensagem, que foi uma mensagem muito clara. António Costa podia ter escrito ou subscrito aquele artigo, que é um artigo, na essência um artigo de condenação às declarações do Ricardo Leão, sem pôr lá aquela frase. Que aliás está no fim, não é? A última Exato, frase do a artigo. Última frase. É verdade que provavelmente não deixaria de ser visto como um remoque também ao líder, sempre. Mas António Costa quis deixar isso muito claro. Sim, é que essa frase que faz a ligação. Dirigida especificamente ao secretário-geral. E não parece que era uma indireta, parece-me bastante direto.
São José, a verdade é que foi na sequência desse artigo e não de outra coisa que Ricardo Leão acabou por se demitir da liderança da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS, porque ele era não só autarca em Loures, como também presidente ou dirigente, líder desta Federação do PS. Isso mostra que António Costa ainda mexe com o PS? E de facto Primeiro isso não foi vamos bem recebido por Primeiro todos. deixa-me esclarecer uma coisa. Segundo as declarações de Pedro Nuno Santos na quarta-feira à tarde, a demissão de Ricardo Leão foi-lhe comunicada pelo próprio na terça, portanto ainda não havia artigo. E eu penso que de facto a posição de Ricardo Leão era insustentável, sobretudo depois das declarações que Pedro Nuno Santos tinha feito, porque embora ele tentasse relativizar... Não, mas passaram dias das Sim, declarações do sim. Pedro Nuno até à demissão. Não, o Pedro Nuno foi segunda-feira que falou... Então, segunda-feira, durante o dia. Pronto, sim, mas portanto terá comunicado a demissão na terça, e eu acho que era inevitável a demissão mesmo sem artigo. Quanto ao artigo do Dr. António Costa, pois isto não há nada como aprendermos e vermos nascer novas formas de fazer política, porque eu saiba, nunca nenhum secretário-geral do PS se pronunciou em artigo escrito sobre o seu sucessor. No PSD mesmo isso quando aconteceu não foi logo com o sucessor imediato, que foi o artigo de Cavaco Silva sobre a boa e má moeda, quando Pedro Santana Lopes era primeiro-ministro. E isto o artigo é diretamente dirigido para pôr em causa Pedro Nuno Santos. E olha, eu nem sei o que te diga, porque de facto a situação no PS é uma situação complicada. Eles vêm de 8 anos de poder, estão num ciclo de mudança interna grande, porque há um ciclo de poder que nasceu com António Guterres e uma geração de dirigentes que foram lançados nessa altura, que termina com António Costa. Mesmo em termos programáticos, o PS está praticamente falido, sem programa, tem que dar uma volta grande. Pedro Nuno Santos anunciou os Estados Gerais, depois atrapalhou-se, como disse a Societe, enrolou-se no processo do orçamento. Está a ser um arranque difícil para ele. E de repente cai-lhe no prato da sopa o caso de Ricardo Leão. Ele tenta, como ele próprio depois explicou, não discutir na praça pública e vê uma crítica vinda com aquela contundência do seu imediato antecessor na liderança do partido. Pois, eu não sei o que diga muito, não tenho muito a dizer sobre isto, a não ser que é de facto uma coisa dirigida em termos violentos contra Pedro Nuno Santos, e creio que apesar de ser e seja presidente do Conselho Europeu Indigital, e vai ser na prática durante pelo menos 2 anos e meio, eu apenas posso concluir que o Dr. António Costa, afinal, ainda não meteu os papéis para a reforma, no que toca à política interna. Nem Não. agora os meteu. Sabes que é curioso que eu estava-te a fazer a pergunta de se ele ainda mexe com o PS e estava a pensar que na verdade o que isto mostra é que o PS ainda mexe com ele, não é? O PS mexe com ele e o PS está muito dividido hoje em dia, tá? E é Sim, que é natural e num período destes. Repara, eu nunca fui primeira-ministra, nunca serei, mas imagino que quando uma pessoa sai de um cargo destes, obriga-se a si própria a uma certa... Um certo período de nojo, a um pelo menos. certo silêncio. Especialmente quando vai para presidente do Conselho Europeu. E quando tem outro futuro pela frente que é político e que é mais do que nacional. Mas imagino que tenha havido que ele tenha sentido também muita pressão interna para dizer alguma coisa, talvez, não sei. É provável. E que tenha sido isso a fazer. Eu já falei que já ouvi alguns dirigentes socialistas muito agradados com a posição que outros Costa tomou. desagradados, não é? Como há muitos desagradados, não é? Que aliás já falaram. Sim. Eu sobre isto só queria dizer que estranhei um bocadinho o timing, no sentido em que de facto as coisas já tinham acontecido, mas
o artigo saiu no dia em que sabia os resultados das eleições, na manhã, e isso ofuscava um bocadinho. Não percebi porque é que ele escolheu aquele dia. Das que era... eleições americanas. Sim. Pois. Era o dia em que aquilo ia passar mais provavelmente pelos pingos da chuva. Se calhar foi por isso. Provavelmente. Internamente no PS não passou nada pelos pingos da chuva. E não passaria. E mesmo em termos nacionais, as eleições foram um choque tão grande que mesmo nós, no nosso consumo de notícias, percebemos que havia uma grande curiosidade, houve muita leitura e depois a seguir houve quase um decréscimo. Parecia que as pessoas diziam: pronto, agora já estou farta desta nuvem negra, vou ler outras coisas. Enfim, se do lado do PS Ricardo Leão acabou por animar a semana ou incendiar, do lado do governo também houve duas ministras debaixo de fogo, Margarida Blasco da Administração Interna e Ana Paula Martins da Saúde. Noutro podcast do Público, a Ana Sá Lopes e a Helena Pereira defenderam que Margarida Blasco tirou o bilhete para a remodelação. É possível que esse cenário comece a estar em cima da mesa, Suzete? Eu concordaria que a ministra tirou o bilhete para a remodelação, mas tendo a achar que isto será uma viagem de longo curso e com a paragem ainda distante. Uma maratona. Ou seja, não estou a ver que Luís Montenegro avance a curto prazo para uma remodelação do governo. Ele tem 6 meses de governo agora, Sim, não é? O executivo é muito recente, está a aprovar neste momento o seu primeiro orçamento de Estado, seria um sinal de fraqueza do governo vindo de dentro. Seria a assunção de que Luís Montenegro fez más escolhas na composição do governo, e não me parece que o primeiro-ministro queira dar esse sinal. Esse bilhete da lotaria à oposição, não é? Sim. Acho que vai resistir bastante a fazer uma remodelação, e que isso salva algum imponderável, uma situação que não deixe margem para outra saída, que às vezes acontece. Julgo que não teremos uma remodelação do governo, pelo menos no curto prazo. O que me parece que vai acontecer é um controle muito férreo do que é dito e feito por estes dois ministérios, a Administração Interna e a Saúde, que têm sido os dois casos mais problemáticos, mais na berlinda, e afastar um bocadinho as ministras dos holofotes, tanto quanto possível, porque estamos a falar de dois ministérios de atualidade muito relevantes. Acho, aliás, que isso já está a acontecer e que explicará algumas ausências em iniciativas em que seria expectável que os titulares destas duas pastas estivessem presentes e não estiveram, ou na demora na reação a acontecimentos ou críticas daquelas pastas em específico. Acho que já há algum, para não dizer muito, cuidado por parte do governo com a exposição pública nestes dois ministérios. Há casos em que é inultrapassável, a atualidade obriga a que surjam em primeiro plano. Mas diria que cada vez mais a liderança mais política do governo tentará sobrepor-se a estes dois ministérios, ou pelo menos controlar ali a mensagem. No caso esta declaração da Ministra da Administração Interna, ela é de facto completamente fora de tudo. Esta declaração, que foram várias, estás-te a referir à da greve? Estou-me a referir ao direito à greve, que vai contra tudo o que o PSD sempre defendeu. Não é uma questão que não existe sequer dentro do PSD, não é sequer uma questão divisiva, não existe. Isto não existe. Sim, mostrou quase um desconhecimento do que é o histórico do partido, não? E se calhar tem desconhecimento. E aliás, parece-me que foi até agora o caso em que foi mais visível o desconforto do PSD com a ação governativa. Aliás, a correção foi pública depois, não é? E a correção foi pública e sendo tão notória a divergência com a posição do PSD, na verdade,
Dificilmente Foi não podia pública ser. e foi quase obrigada a engolir a gravata, embora as mulheres normalmente não usem gravata, porque o desmentido da declaração da ministra foi feita pelo próprio Ministério. Não é? Sim, Quer dizer, sim, não é sim, o sim. primeiro-ministro que vem corrigir, não. É o próprio. Ela vê-se obrigada, dentro do governo, provavelmente pelo primeiro-ministro, a desmentir-se a si mesma, não é? A engolir o que tinha dito. Portanto, ainda é pior, mas. Pois, lá está. Há um outro caso que me pareceu também muito ilustrativo. Há algum tempo a Ministra da Saúde esteve no Parlamento sobre a questão da eutanásia, que também houve ali aquela resposta que ela deu ao PS, que depois o Governo veio desmentir, e notou-se muito, a Ministra levava um texto escrito que leu, que repetia os mesmos termos que o Ministro dos Assuntos Que era para Parlamentares não haver tinha usado uns dias margem antes de numa manobra. resposta ao CDS e nunca saiu daquele texto inicial que leu. Em todas as perguntas que lhe fizeram, remeteu para o texto ou disse que não tinha mais nada a acrescentar. Nunca saiu do que estava previamente definido. São José, falando da administração interna, não, sem ir antes para a saúde, que importância tem este cargo num governo, o cargo de ministro da administração interna? Porquê é que estes ministros estão sempre debaixo de fogo? Porque normalmente é um cargo bastante polémico. E ainda, achas que a ministra Margarida Blasco sobrevive às suas próprias gafes? Concordas com a Suzete, no fundo, que é uma coisa a longo prazo? O ministro da Administração Interna é o ministro no governo que tem como função, durante 4 anos, primeiro tratar de um assunto complexo que é a administração interna em si e falar sobre isso. E falar sobre isso é estar 4 anos a falar permanentemente sobre catástrofes, sobre chatices, sobre incidentes. Insegurança, E pronto. incêndios, É cheias. preciso uma pessoa com uma enorme preparação política, às vezes não técnica, mas política, para conseguir medir as palavras. Aliás, o exemplo foi o desempenho dos 2 anos do Carneiro, do José Luís Carneiro, que lhe estava muito controladinho o discurso dele, ele nunca deslizou no discurso. Mas é um político de carreira, não é? Curiosamente, eu Mas penso... até políticos de carreira já tiveram Já grandes tiveram dificuldades problemas, neste sim. Olha, cargo. o Eduardo Cabrita. Sim. Mas eu penso que Margarida Blasco até seja das pessoas que tecnicamente esteja mais preparada para o lugar, não é? Por toda a carreira dela, todo o currículo dela. O que é que ela tem? Uma completa inabilidade a falar. Este caso é grave politicamente porque ela entra em contradição com o que é o programa do partido. PSD e que, portanto, devia ter lido, estudado, se aceitou ser ministra, pelo menos no que diz respeito às suas áreas de gestão. Mas ela tem tido já vários momentos de má comunicação, em que falou que a Madeira merecia ser ajudada porque era bonita e as pessoas eram simpáticas. Pronto, já teve várias situações que não vale a pena estar também agora aqui assim Nós a bater no escrevemos sobre ceguinho. isso. O Sim. leitor que estiver, o ouvinte As que pessoas estiver interessado. sabem do que se trata. Esta tem a gravidade de ser este confronto político. Eu penso que a solução é mesmo de haver um maior controle do que a informação dela, naquela tenha que levar papéis escritos, como a Suzete falou em relação à Ministra da Saúde, mas penso que não haverá, já não haverá tão cedo remodelação, a não ser que haja uma catástrofe. Concordas? Pronto, concordo, não há. E penso que quando houver remodelação, não acredito que Margarida Blasco saia, porque ela tem estado a fazer, do ponto de vista da gestão de uma área muito sensível, ela resolveu bem as negociações e tem estado a resolver bem as negociações Com os polícias. com as forças de segurança em geral, todas elas. Portanto, não me parece que seja remodelável, e nem me parece que seja perfil de Montenegro deixar cair assim só um ministro porque diz um disparate. Não foi um, mas Pois, está percebo. bem, mas
Bom, no caso da saúde, estava a decorrer há uma semana a greve às horas extras do INEM, e o sindicato do setor queixava-se que nunca tinha conseguido falar com a ministra sobre os seus assuntos, até que houve várias mortes que podem estar relacionadas com atrasos no socorro ou com atrasos na resposta ou não. O que é certo é que houve as mortes e o Presidente da República decidiu envolver-se e falou ontem sobre o assunto. Suzete, perante o que são as evidências e as percepções, porque no caso das mortes podem ser apenas percepções, a ministra marcou logo uma reunião com o sindicato e conseguiu que a greve fosse desconvocada. Achas que foi a pressão presidencial que contribuiu para isso? Bom, se não foi, pareceu que foi, portanto vai mais ou menos dar ao mesmo. Não só a ministra tomou uma ação depois do Presidente da República ter falado, como o Primeiro-Ministro falou depois do A Presidente seguir. da República ter falado. O Presidente da República despertou o governo para a situação do INEM. Pois, mas não se percebe. É muito difícil perceber esta falta de reação do governo. Ao que sabemos, Ou a desvalorização, não é? ou a Da questão. desvalorização, ao que percebemos, a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar às horas extraordinárias estava anunciada ao Ministério já há bastante tempo, parece ter sido um caso ignorado, e mesmo quando nos dias da greve em si, aparentemente a tutela não se apercebeu dos fortes constrangimentos que isto ia provocar. Eu acho que a nos tutela não tinha serviços. sequer a noção de que era tão pouca, havia tão pouca gente naqueles serviços a prestar aquele serviço e que cerca eles de eram metade- tão pouquinhos. É cerca Bom, de mas metade isso- do quadro. Sim, Mas exato. isso Eles não- são 1400, ou deviam Claro, ser não se 1400 e justifica. são 700. Não se Não é justifica, nada bom não- sinal. Então, não, que não, significa claro que não. que a tutela não conhece os serviços que tutela. Até porque já tinha havido problemas com o INEM quando se demitiu o anterior. Só tem havido Sim. problemas com o INEM nos E- últimos tempos. E ela Depois na foi altura convidado um disse senhor que que não sim, aceitou. exato, e ela na altura disse que iam olhar para o INEM, disse o primeiro-ministro, a ministra, que iam olhar para o INEM com atenção, e de facto parece que depois se esqueceram um bocadinho, houve outros problemas, houve orçamento, etc, mas É verdade, mas este caso é particularmente grave. Não estamos a falar de uns serviços quaisquer, estamos a falar É a da primeira da primeira resposta a emergências médicas, que pode influir em casos que são de vida ou de morte. Há esses 7 casos, não se sabe exatamente os contornos e se a demora contribuiu para esse desfecho, mas não parece todo ser um caso que se possa olhar para o lado perante uma greve de técnicos que já tem um quadro limitadíssimo. uhum. Apesar de ter envolvido, enfim, coisas, mortes, no fundo, e de os casos serem bastante diferentes, achas comparável a situação da Ministra da Saúde e da Administração Interna? Achas que uma geriu melhor a crise do que outra, ou são crises diferentes? São situações muito diferentes, não é? Apesar de tudo, na administração interna, apesar da falta de jeito oratório, de capacidade política de falar da ministra da administração interna, eu penso que a situação não é tão grave como a situação na saúde. Não São só a de situação da natureza INEM, diferente, não é? São naturezas não só a diferentes. questão do INEM em si, que houve claramente ali um desleixo, não é? Porque era sabida a situação do INEM há meses. Uhum. E ela tinha obrigação de já ter recebido o sindicato. Nem se percebe. Eu até fiquei parva ontem quando percebi percebeste? que era a primeira reunião que ela ia ter, porque ela Pois, reuniu porque é que com não fez vários, isto antes? com Porquê é que vários não fez isto sindicatos. antes? Ela falou com vários sindicatos, tentou pegar, está a fazer negociações com vários sindicatos de profissionais da saúde. Porque é que ignorou isto, que é um serviço sensível, único, importantíssimo. E pelos vistos estava com tanta vontade de conversar e dialogar que assim que teve a primeira reunião suspendeu a Resolveu. greve, não é? Conseguiu que aquela suspendessem a greve. conversa 10 dias antes ou 8 dias antes Claro. teria tido o mesmo efeito. Acordaram uma agenda negocial, portanto vão ter um processo negocial a partir daqui, que ela se recusou sempre a abrir, porque nunca os recebeu para isso, não é? Sim.
Portanto, eu acho que este caso, e no caso mesmo da Ministra da Saúde, eu acho que é mais grave pela situação do SNS, por todas as trapalhadas que Pois, continuam a haver que as bases ao nível da têm- organização do Serviço Nacional de Saúde, não é? E vamos ver como é que corre este inverno. Eu espero que não, espero que corra tudo muito bem. Mas quando em dezembro, janeiro começarmos com os picos das gripes e das pneumonias e das covides e das parvoviroses e de todos os vírus e bactérias que andam por aí, não é? Pois eu não sei como é que é. Eu acho que a situação da Ministra da Saúde é politicamente mais sensível e ela pode ser mais facilmente fragilizável Uhum. e ficar fragilizada dentro do governo. Penso eu. A oposição tem feito nestes últimos dias um ataque feroz Sim, à sim, ministra. sim, sim. Pronto, por hoje é isto. Temos só pela frente o público e notório. Suzete, começa tu. Eu queria falar da demissão de Tiago Maia, da União de Freguesias da Foz, Aldoar e Navogilde. É uma demissão com contornos estranhos. Tiago Maia aparentemente forjou assinaturas para conseguir para manter em cima da mesa contratos dos quais tinha deixado passar o prazo. Portanto, as associações locais da freguesia que ele liderava estavam em risco de não receber dinheiro nenhum, porque ele deixou passar os prazos que tinha que cumprir com a Câmara do Porto, já dado que são verbas que são transferidas da Câmara do Porto, e aparentemente, segundo uma ata revelada esta manhã pela agência Lusa, o próprio assume que forjou assinaturas. É um caso complicado. Tiago Maia era um anunciado candidato à liderança da Iniciativa Liberal. Talvez fosse, agora Exato, dificilmente tenho muitas terá dúvidas essa... que nestas Quando tu nos condições... Estados Unidos tens um Presidente da República que já foi condenado. Bom, mas ainda não estamos nos Estados Unidos. Exato, ainda não Podemos estamos nos ter Estados um candidato Unidos. que líder do partido que alegadamente terá cometido um crime. Sim, eu alegadamente. Não, quer eu não dizer, vi as assinaturas. Bom, Ele próprio confessa, está sim, bem, então já não é assumido, alegadamente. já não é. assumido É por confesso, é ele. confesso. E admissão deve-se a isso. sim. Suspeito que Rui Rocha já não vai ter Tiago Maia como adversário. São José. Ora, pois eu trago para o público e notório uma frase muito antiga, com mais de 20 anos, que é: não há festa nem festança que não chamem Dona Constança, que é uma frase que o Dr. António Vitorino, durante anos, depois de se demitir de ministro dos Assuntos Parlamentares e da Defesa de António Guterres, em 96, 97, ele foi muito pouco tempo ministro, como era uma pessoa muito importante no PS e é uma pessoa com grande qualidade política, sempre que havia vira e torna havia qualquer coisa porque era preciso alguém ir, os jornalistas perguntavam sempre ao António Vitorino: então vai aceitar o cargo, vai candidatar-se, vai. E ele dava como resposta que não há festa nem festança que não chamem Dona Constança, que era ele a Dona Constança. Pois a Dona Constança esta semana ressuscitou numa entrevista dada por António Vitorino ao Vítor Gonçalves, em que não confirma nem desmente e diz que ainda não é o tempo de saber se é agora que é candidata à presidência a alguma coisa, nomeadamente à presidência da República. Até porque não é um nome nada frágil e podia ser uma campanha muito interessante. Quer dizer, há outros nomes. Eu tenho sempre dito que aqueles primeiros nomes que se falava eram as lebres. Agora, depois do Natal, eu penso que a partir de janeiro as coisas vão começar a ficar clarificadas. Um ano antes. Sim. E penso que esta declaração de António Vitorino é muito engraçada porque veio pôr-se na corrida. É mais uma festança para a mais Dona uma Constança. Chamou a Dona Constança para a festa, ele próprio. Obrigada pela vossa companhia. E mostra como ele percebe de política, que ele dizia sempre que não queria cargo nenhum, e ele sabe os timings em que as coisas se fazem. Estava a agradecer pela companhia de todos, de vocês as duas, que foi no fundo um regresso às vozes femininas no poder público, já não acontecia há algum tempo, mas que foi o início de tudo.
Obrigada também aos que nos ouviram até ao fim. O Poder Público volta na próxima semana. Até lá. O Público fica no ouvido.